Olá, alunos! Vamos dar continuidade à nossa aula de doação. Nós paramos na aula passada nas espécies de doação. Vimos a doação remuneratória e a doação contemplativa no nosso último momento da aula. E agora vamos ver as doações restantes, as espécies que restam aí, dentre as mais importantes no nosso Código Civil no que tange a doação. A primeira doação que nós vamos estudar hoje é a doação feita ao nascituro. O 542 diz que vai valer a doação feita ao nascituro se ela for aceita pelo seu representante legal. O que ocorre aqui, na realidade, é um misto de direito de personalidade e também de direito patrimonial, visto que o nascituro ele já tem os seus direitos preservados, perante o Código Civil, e até também discussões de que caberia essa doação ao próprio concepturo, aquele que ainda nem foi concebido. Mas em relação ao nascituro, que é a espécie de doação que nós temos aqui no 542, vai valer essa doação a partir do momento que aquele representante legal disser que aceita a doação. O donatário é o nascituro, mas para que ele se torne donatário, é preciso que haja, num primeiro momento, a aceitação desse representante legal. E aí eu posso perguntar a vocês, e se esse nascituro nasce com vida, mas logo após o seu nascimento ele vem a óbito, teria o seu representante legal direito a ficar com essa doação? Vejam bem, a doação feita a nascituro é uma doação que tem condição suspensiva. Existe a condição suspensiva do próprio nascimento com vida. Se esse nascituro nasce com vida, aí sim vai se implementar essa doação. Caso ele não venha a nascer com vida, não haverá direito à doação. Mas em nascendo com vida e em sequência vindo a óbito, é possível sim que esse representante legal, que vai ser aí herdeiro desse donatário, do nascituro, venha a ficar com essa doação. Então, é importante que, para que essa condição suspensiva se implemente, para que essa doação adquira validade, para que ela se execute, é preciso que o nascituro ele venha a nascer. Caso ele nasça e logo em sequência venha a óbito, aí sim há a possibilidade desse representante legal, desse herdeiro do nascituro, permanecer com essa doação. Passando adiante, temos aqui também a doação em forma de subvenção periódica. A doação em forma de subvenção periódica é aquela que se trata de uma pensão como favor pessoal ao donatário. O donatário vai receber aquela subvenção periódica, aquela quantia, em forma de favor pessoal dado a ele pelo doador. O 545 diz que é possível que eu estabeleça, o doador, um tempo para que essa doação ela continue a ser dada. O prazo inicial seria até a morte do doador, mas é possível que eu estabeleça de outra forma. O que não é possível é que essa doação, essa subvenção periódica, ela ultrapasse a vida do donatário. Então, via de regra, o que é que ocorre? Eu, donatária, vou continuar recebendo essa doação em forma de pensão, em forma de favor pessoal, que é a doação que a gente chama de subvenção periódica. Vou continuar recebendo, via de regra, até a morte do meu doador. É possível que isso seja convencionado de outra forma? Sim. É possível que mesmo após a morte do doador, os seus herdeiros tenham aí que continuar prestando essa doação em forma de subvenção periódica, a depender daquele patrimônio que foi deixado por esse doador. Se é assim que ele estabelece, nas suas disposições de última vontade, assim será. Mas há um limite que o artigo 545 impõe aqui para a duração dessa doação por subvenção periódica. E esse limite é a morte do donatário. Quando o donatário morre, não tem mais razão de ser a continuidade dessa doação por subvenção periódica para os seus herdeiros, tá certo? Passando adiante, nós temos a doação em favor de entidade futura. A doação em favor de entidade futura está lá no 554 e ela tem um fim, tem uma destinação.
que é a entidade futura. Essa entidade futura, ela também se torna aí uma condição suspensiva para que se implemente essa doação. Porque o que é que diz o 554? Se essa entidade não for constituída no prazo de 2 anos, caducará a doação. Se ela vai caducar no prazo de 2 anos, quer dizer que esse prazo é decadencial. Então, se no prazo de 2 anos não for constituída essa entidade futura, se ela não for criada, aí essa doação não tem mais razão de ser. E se eu quiser realizar essa doação em razão dessa entidade, eu vou ter que estabelecer outra doação para que eu consiga alcançar esse prazo, tá certo? Temos também a doação de ascendente para descendente. Na doação de ascendente para descendente, a gente identifica uma situação que se chama antecipação de legítima. Sempre que eu realizar a doação, seja para ascendente, seja para descendente, o que vai parecer é que eu estou antecipando a herança do meu ascendente ou do meu descendente. E aí isso a gente chama de antecipação de legítima. Como é que eu não vou configurar a doação de ascendente para descendente como essa antecipação de legítima? Se o doador, aquele que realiza a doação para ascendente ou descendente, expressamente disser que aquela parte que está sendo doada está saindo da cota disponível. O que é que nós temos aqui de situação? Existe um patrimônio de 100 mil reais e nesse patrimônio de 100 mil reais eu estou doando 60 mil para um ascendente ou descendente. Eu estou retirando aí 10% daquela parte que seria indisponível, daquela parte que caberia à herança. Eu só posso doar 50%, porque se eu entro na cota que não é disponível, eu já não posso realizar doação, porque esses 10% serão considerados antecipação de legítimo, tá certo? Decorre disso que toda doação de ascendente para descendente deve ser colacionada, ela deve ser anexada a todo aquele plano ali que se tem sucessório, seja em relação ao testamento, seja em relação à divisão da herança posteriormente, todo esse espólio. Ela tem que ser colacionada porque se ela não é informada, se ela não é colacionada, se ela não é anexada àqueles bens que vão fazer parte da legítima no futuro, isso pode se caracterizar como bens sonegados, e aí essa sonegação vai gerar perda do direito do herdeiro sobre aquele bem. Então, o herdeiro acaba perdendo aquele bem que foi doado, porque ele não foi colacionado ali, aquela herança, aquela legítima, o patrimônio que vai ficar após a sucessão, tá certo? Então, a doação de ascendente para descendente, ela depende aí dessa colação para não caracterizar a sonegação de impostos e mais ainda, ela pode caracterizar sim a antecipação de legítima e por isso ela tem que ser expressamente dita pelo doador que está saindo ali da parte disponível, tá bom? Eu tenho como espécies de doação ainda a doação conjuntiva e a doação com cláusula de reversão. A doação conjuntiva é aquela doação que é feita para mais de uma pessoa. Quando eu tenho mais de um donatário, eu estou realizando uma doação conjuntiva. Qual é a regra que o 551 estabelece em relação à doação conjuntiva? A doação conjuntiva, ela se presume distribuída em cotas iguais. Então, se eu estou doando 100 mil e são 2 donatários, 50 mil é de cada um. A não ser que eu, doadora, expresse de forma diferente. Eu estou realizando uma doação a Paulo e a Djavan, nossos queridos alunos aí do 6º período que estão me assistindo agora. Se eu faço uma doação de 100 mil reais para os dois e não determino qual cota é de quem, se presume que 50 mil é de Djavan e que 50 mil é de Paulo. Mas eu posso, ao realizar essa doação conjuntiva, expressamente determinar que 70 mil é de Djavan e 30 mil é de Paulo. Se eu não determino essa divisão de cotas, ela vai ser dada por igual. Existe outra observação também que é colocada aí na doação conjuntiva. E essa observação é em relação à morte de um desses donatários. Se um deles vem a falecer, quem fica com essa parte da doação é o outro donatário e não os herdeiros. Então, se Paulo vem a falecer, quem vai ficar com a parte dele da doação
aqueles 30 mil ali não são os herdeiros dele, sim de Javan, que é o donatário que está junto com ele. Essa é a doação conjuntiva. Na doação conjuntiva, eu estabeleço uma doação, eu doador, a mais de 2 pessoas que vão ser ali beneficiários dessa doação. E nessa doação, a cota se presume por igual. Então, se eu não estabeleço cotas diferentes, vai se dividir igualmente aquele objeto da doação. E se um desses donatários vem a falecer, não são os herdeiros que vão ficar aí com essa doação que lhe foi recebida, e sim o donatário que está junto com ele ali na doação conjuntiva. Eu também tenho a doação com cláusula de reversão. A doação com cláusula de reversão, ela está lá no artigo 547. E essa doação, ela tem uma condição resolutiva. Ela tem uma condição resolutiva porque o que é que o 547 diz? Diz que a doação com cláusula de reversão vai estabelecer que o bem que foi doado vai voltar para o doador, se o donatário morrer primeiro. Não vai passar essa doação aos herdeiros, e sim volta para o doador. Ela tem uma condição resolutiva porque ela pode ser aplicada a depender de um evento futuro aí incerto, que nesse caso é a morte daquele donatário. Se o donatário vem a falecer, volta o bem para o doador. É como se eu estabelecesse que nessa doação com cláusula de reversão, apenas o donatário, vai poder usufruir daquele bem, porque no dia que ele vier a falecer, vai voltar esse bem para aquele doador. Essa cláusula há de ser expressa para que essa doação ela volte ao status quo ante, ela volte a fazer parte do patrimônio do doador, tá certo? Gente, além das espécies de doação, eu também tenho restrições legais que são aqui impostas ao ato de doar. Quando eu estou realizando a doação, há restrições legais que podem implicar no impedimento de algumas doações. Essas restrições legais, elas vão aí morar em algumas dentro do consentimento da doação e outras serão nulas, como nós poderemos ver aqui adiante, tá certo? A doação feita pelo devedor insolvente ou aquele que é reduzido à insolvência, ela não pode prosperar. Não é possível que eu realize doação se eu estou na iminência de me tornar insolvente ou se eu já fui decretado insolvente. Por quê? Porque se eu realizo doação dos meus bens quando eu estou na condição de insolvente ou quando eu estou ali naquele processo de falência, o que eu estou na realidade realizando é uma fraude contra os meus credores. Vocês, meus alunos do 6º período, já estudaram comigo lá em negócio jurídico que um dos defeitos do negócio jurídico é a fraude contra credores. E quando há a insolvência daquele doador, todos aqueles bens que pertencem a ele não podem ser passíveis de negócio jurídico. Não é possível haver contratação ali com aqueles bens, porque aqueles bens, na verdade, não pertencem mais a ele, e sim aos seus credores, já que ele foi decretado insolvente. Então é como se aqueles bens congelassem, e ao congelarem se torna impossível a possibilidade de realizar negócio jurídico, de realizar contrato. É por isso que a validade da doação feita por um insolvente, ela pode ser questionada, impugnada por meio da ação de fraude contra credores. Essa ação pauliana, que é a ação que indica que há fraude contra credores, vai desconstituir essa doação que foi feita aí pelo insolvente, porque na realidade os verdadeiros credores, os verdadeiros donos daqueles bens que pertencem ao insolvente, vão ali questionar essa doação que foi feita, porque se aqueles bens eles deveriam ser destinados ao pagamento desses credores, eles não podem ser objeto de doação, de compra e venda de nenhum negócio jurídico, de nenhum contrato. Além dessa doação feita pelo devedor insolvente, que sofre restrição legal e pode ser desconstituída por meio de ação pauliana, eu tenho a doação da parte inoficiosa. A doação da parte inoficiosa, ela é nula, já diz o artigo 549. Olha o que o artigo 549 vem nos dizer. Nula é também a doação quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento.
Gente, a parte inoficiosa nada mais é do que aquela parte que excede o que eu posso doar. Existe uma parte que é destinada à legítima, que vai para os meus herdeiros necessários, e existe uma parte que a gente chama de disponível, que eu posso realizar qualquer negócio jurídico sem sofrer ali nenhuma interpelação daqueles meus herdeiros. A parte inoficiosa é a parte que excede esse montante disponível. Eu vou voltar ao exemplo de 100 mil reais. Se eu tenho 100 mil reais e eu quero realizar uma doação de 70 mil reais, eu estou ultrapassando aí 30 mil reais na parte disponível. Porque se o meu patrimônio é 100 mil, 50% é parte inoficiosa, legítima, eu não posso mexer em tese. E 50% é parte disponível. Então eu só poderia doar 50 mil reais. Se eu excedo esse montante de 50 mil reais, é parte inoficiosa. E se é inoficiosa, essa parte em específico da doação, ela será nula, tá certo? Pelo princípio da conservação dos contratos, se manteria aí os 50 mil, que é possível, é passível de doação, não é parte inoficiosa, e se torna nula automaticamente esses 30 mil reais, que excederiam aí essa parte, tá certo? Além dessas restrições legais, eu tenho uma restrição legal que também leva à nulidade, que é a restrição legal da doação de todos os meus bens. Eu não posso doar todos os meus bens sem ficar com aquela reserva mínima para a minha subsistência, para a minha sobrevivência. A doação de todos os seus bens, segundo o 548, é nula se não houver uma reserva de parte ou uma renda suficiente para a subsistência do doador. Então, se eu não tenho renda, se eu não tenho proventos e se eu não tenho usufruto, por exemplo, algo que me possibilite ali continuar com a minha subsistência, eu não posso doar todos os meus bens. Para que eu venha fazer a doação de todos os meus bens, é preciso que eu comprove que eu tenho esse mínimo existencial aí para sobreviver, tá certo? Essa nulidade da doação de todos os bens vai recair sobre a totalidade dos bens. Não vai haver restrição se o doador tiver alguma fonte de renda ou reservar para si o usufruto de determinados bens. A nulidade vai recair sobre a totalidade. Vejam que essa nulidade, ela encerra a possibilidade da doação de todos os bens, ela vai desconstituir essa doação. E se eu quiser fazer a doação de algo, eu vou ter que fazer a doação novamente, não envolvendo todos os meus bens, porque para que eu realize a doação de todos os meus bens, é preciso que eu demonstre que tenho possibilidade de garantir a minha subsistência, tá certo? Eu também tenho a restrição legal que repousa na doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice. O 550 diz que o cônjuge adúltero que doa ao seu cúmplice pode ter essa doação anulada ou pelo seu cônjuge ou então por seus herdeiros necessários até 2 anos após a dissolução da sociedade conjugal. Gente, aqui eu quero fazer um adendo em relação à forma de escrever que o legislador se utilizou para escrever esse artigo. Porque o 550 fala em cônjuge, então ele retira a possibilidade aí do companheiro na união estável poder requerer essa anulabilidade, tá? E em sequência eu gostaria de explicar que essa doação ela não é nula, ela é anulável. Diferente da doação da parte inoficiosa, diferente da doação que é feita de todos os bens, ela não é de ordem pública, o que significa dizer que ela não pode ser decretada de ofício pelo juiz, e é preciso que haja sim essa intervenção dos herdeiros ou do próprio cônjuge para que essa doação ela venha a ser desconstituída, ela venha a ser anulada. E quem é esse cúmplice que é dito aí no 550? O cúmplice, ele pode ser aquela pessoa que tem relação sexual eventual com o cônjuge adúltero. Eu acredito que o legislador tenha pecado apenas nesse aspecto de falar de cônjuge, porque muitas pessoas vivem em união estável e, enquanto companheiros, também deveriam ter o direito de desconstituir essa doação, tá certo? Vamos encerrar agora essa parte de restrições legais
Gente, a revogação da doação, ela pode se dar tanto nos casos comuns a todos os contratos, como ela pode especificamente se dar através da inexecução do encargo e da ingratidão, falando de doação propriamente dita. Como é que a doação ela pode ser revogada nos casos comuns a todos os contratos? Quando a gente estuda negócio jurídico, nós estudamos as formas de nulidade e de anulabilidade do negócio jurídico. Quando nós vemos a anulabilidade, nós vemos que os negócios jurídicos podem ser passíveis de vícios. E esses vícios são o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo, a lesão, a fraude contra credores. Tudo isso pode levar à anulabilidade do negócio jurídico. E em relação à nulidade, olhando para os casos comuns de revogação da doação, eu posso falar dos requisitos de validade, lá do 104 do Código Civil, que vão falar do agente capaz, do objeto lícito, possível, determinado ou determinado, da forma prescrita ou não defesa em lei. Essas são as formas básicas dos contratos virem a ser revogados, com a exceção ainda daqueles exemplos que nós vimos de nulidade específica do contrato de doação, que estão lá no 548 e no 549, onde há ali a nulidade propriamente dita quando eu realizo a doação da parte inoficiosa, que é aquela parte que excede os 50% da legítima, né? Tem 50, idealmente é 50% legítima e 50% parte disponível. A parte inoficiosa, que é doada acima do que pode ser doado, enquanto parte disponível, ela é nula. E também a doação de todos os meus bens. Nós vimos também que a doação de todos os bens, quando eu não comprovo que tenho renda para a minha subsistência, ela passa a ser nula. Então, fora esses casos específicos de doação, o meu contrato, específicos de nulidade do contrato de doação, o meu contrato de doação ele também vai poder ser extinto, igual a todos os outros contratos, tanto quanto a anulabilidade, aí eu vou falar de vícios, e também quanto aqueles requisitos de validade que levam ali à nulidade. Mas como é que na doação, especificamente, eu posso vir a revogá-la eu, doador? Gente, revogar a doação significa resilir unilateralmente. E se eu estou resilindo unilateralmente, se eu estou encerrando o contrato de forma unilateral, eu faço por conta da quebra da confiança. Isso é revogar. É resilir unilateralmente, é desfazer o contrato unilateralmente por conta de uma quebra de confiança. A resilição unilateral ela tem esse motivo, a quebra de confiança. Isso leva à revogação. E aqui no contrato de doação, eu posso resilir unilateralmente, eu posso revogar essa doação por dois motivos. O primeiro motivo é o descumprimento do encargo. Nós vimos que a doação, via de regra, ela é pura e simples, ela é um contrato que realmente vai fazer jus àquela característica da natureza jurídica dele de ser benéfico, mas ele também pode, a doação também pode, é um contrato que pode vir apresentado de encargos. Essa doação ela pode ser modal, ela pode ser com encargo. E se há o descumprimento desse encargo, isso possibilita ao doador a revogação da doação. Então, para que eu revogue a doação, eu, doador, eu posso fazer por dois caminhos. Ou pelo descumprimento do encargo, ou pela ingratidão. Pelo descumprimento do encargo é quando aquele donatário não cumpre aquela condição ali que foi imposta, aquele encargo ali que foi imposto, aquele ônus que vai ser levado àquele donatário por conta do recebimento dessa doação. Olha o que o 562 diz em relação ao descumprimento do encargo. A doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo se o donatário incorrer em mora. Então, se o donatário demora após a concessão daquele objeto de doação que foi feita a ele, ele demora a cumprir a execução do encargo, essa doação ela pode vir a ser revogada pelo doador, entrando nesse sentido de inexecução do encargo. Não havendo prazo para o cumprimento daquele encargo, o doador vai poder notificar judicialmente o donatário. E aí ele vai dar um prazo a esse donatário. A gente não tinha estabelecido prazo inicialmente, mas agora eu estou te notificando judicialmente. Tu tem tantos dias para cumprir aí esse encargo que foi estabelecido dentro da doação, para que esse donatário cumpra essa obrigação que foi assumida por ele. Então, se não tem prazo, eu notifico judicialmente, eu, doador,
para que esse encargo possa vir a ser cumprido. Porque se não há prazo definido, só após a notificação judicial é que eu vou poder alegar a revogação da doação por descumprimento do encargo. Mas eu tenho outra forma de revogar a doação, eu doadora, e essa forma é a ingratidão do donatário. Eu tanto posso resilir unilateralmente com base na quebra de confiança desse contrato de doação por conta do descumprimento do encargo, como eu posso também revogar essa doação e voltar atrás aí por conta de um comportamento do donatário que seja enxergado como ingratidão. O próprio Código Civil, no seu artigo 557, vem nos dizer que hipóteses são essas aí de ingratidão. Essa ingratidão, que é alegada para a revogação da doação, ela só se admite nas doações puras. Na doação remuneratória, na doação com encargo, eu não posso falar em revogação da doação. Por quê? Porque nessa doação com encargo, eu já tenho lá a inexecução por encargo para entrar com a revogação da doação. Então, eu doador, só posso falar de ingratidão se eu estiver falando de uma doação pura e simples. A modalidade da doação tem que ser pura e simples, não pode haver encargo nela. E outro impedimento que nós temos lá no 556 é que esse doador ele não pode renunciar antecipadamente o direito de revogar sua liberalidade em revogar a doação por ingratidão. Então, eu doadora, quando vou realizar a doação, eu não posso renunciar antecipadamente o meu direito de revogar a doação por ingratidão. A ingratidão, ela atinge a dignidade do doador. E é por isso que ele não pode antecipadamente revogar esse seu direito aí de entrar com revogação por ingratidão. Mas, professor, o que é considerado ingratidão para que esse doador ele venha a falar em revogação da doação por ingratidão? Lembrando que só acontece nas doações puras. Se o donatário atenta contra a vida do doador ou comete crime de homicídio doloso contra ele, ele está aí apresentando um comportamento de ingratidão e esse doador vai poder vir a revogar essa doação por ingratidão. Se o donatário atenta contra ele com ofensa física, ele também vai poder revogar a doação. Se ele o injuriou gravemente ou caluniou, se o donatário comete injúria ou calúnia contra o doador também pode revogar a doação. Se o donatário, podendo ministrar alimentos ao doador que se demonstra necessitado, nega-se a fazê-lo, também esse doador vai poder alegar ingratidão. Então, nesse caso, o doador ele está em condições ruins, ele necessita de alimentos para sobreviver. O donatário tem essa condição e na condição de donatário que um dia recebeu essa doação aí do doador, ele se nega a fazer essa prestação de alimentos podendo. Isso é uma situação de ingratidão perante o Código Civil. O 558 faz uma observação importante. Pode ocorrer a revogação quando o ofendido, quando o doador, nos casos do artigo anterior, for cônjuge, ascendente, descendente, ainda que adotivo ou irmão do doador. Então, não basta ser ingrato só com o doador. Se eu, donatária, for ingrata com o cônjuge, o ascendente, o descendente, ainda que adotivo ou irmão do doador, eu vou configurar, sim, essas situações de ingratidão que vão poder ser desconstituídas, essas doações, por conta disso. A revogação da doação, ela pode se dar por duas vias. A primeira via é a inexecução do encargo. A segunda via é a ingratidão do donatário. Esse rol aqui do 557, ele é considerado taxativo. No entanto, há enunciado da primeira jornada de direito civil que diz que esse rol é, na realidade, exemplificativo. Por quê? Porque qualquer situação identificada como um atentado à dignidade desse doador pode levar à revogação da doação. Então, esse rol do 557, ele passa a ser aí exemplificativo, podendo incorrer dentro desse rol, dentro dessas situações taxativas, outras situações que atentem contra a dignidade desse doador. Em relação à revogação da doação,
Eu vou chamar vocês aqui a atenção desse inciso 1 do 557. O que é que esse inciso 1 diz? Que se o donatário, se aquele que recebe a doação, atenta contra a vida do doador ou comete crime de homicídio doloso contra ele, ele vai poder perder a doação e ter a sua doação revogada. Gente, via de regra, o que é que ocorre? A revogação da doação, ela só pode ser feita pelo próprio doador. A doação, ela tem aquele elemento subjetivo que nós conhecemos, que eu disse na primeira aula, que se chama animus donandi. Então, só quem pode revogar a doação é o doador. Mas nesse caso aqui do inciso 1, é possível que os herdeiros venham a desconstituir, a revogar essa doação que foi feita. Por quê? Porque se houve homicídio doloso cometido contra o doador, ele não está mais entre nós para poder realizar a revogação dessa doação. Então, os herdeiros vão poder sim entrar com esse pedido aí de revogação da doação, tá certo? Com relação às doações remuneratórias, as doações feitas em virtude de casamento, a doação com encargo, que é considerada uma doação onerosa, e também aquelas doações que são feitas em forma de obrigação natural, como as gorjetas, o 564 ele diz que esses tipos de doação, eles não podem entrar na revogação por ingratidão. Então, eu não posso revogar uma doação por ingratidão se essa doação ela tivesse caráter oneroso, que é a doação com encargo ou modal, se essa doação ela se perfaz em forma de obrigação natural, como a gorjeta, se essa doação ela é propter nuptias, ela é aquela doação que é determinada para casamento com pessoa determinada, e também se eu estou diante de uma doação que é remuneratória, e essa doação remuneratória não poderia ser revogada por ingratidão, com exceção naquela parte que excede o valor do serviço que foi prestado ali pelo donatário ao doador. Então, essas doações elas não podem ser revogadas por ingratidão. Quero chamar a atenção aqui para o prazo de se entrar com essa ação de revogação da doação. O 559, ele fala que o prazo é de 1 ano, contado do conhecimento do doador de que aquele donatário praticou algum ato que ensejasse ali aquela revogação da doação. Esse prazo seria decadencial, segundo com 559. Mas a doutrina discute se esse prazo de 1 ano, ele também seria necessário, seria o aplicado para a revogação da doação por inexecução do encargo. Tartucci acredita que esse prazo, que está lá no 559, ele também se aplica para os casos de revogação por inexecução do encargo. Então, eu não tenho revogação da doação contados do prazo de 1 ano do conhecimento do doador, não só para as revogações que têm o seu fundamento na ingratidão, mas também poderia utilizar esse prazo de 1 ano para entrar com a revogação da doação nos casos de inexecução do encargo também. No entanto, há discussão na doutrina, há discussão jurisprudencial que diz que o prazo para entrar com a ação de revogação da doação por inexecução do encargo não é de 1 ano, como tem lá no 559, e sim de 10 anos. Esse prazo prescricional seria de 10 anos e não seria igual ao prazo de revogação da doação por conta de ingratidão. Essa discussão ainda não foi sedimentada, até tentou-se colocar um enunciado que estabelecesse que para a inexecução do encargo esse prazo seria de 10 anos, mas esse enunciado ainda não passou. Vamos aguardar mais discussões sobre esse tema, tá certo? Assim a gente encerra essa aula de doação. Espero que todos tenham aí acompanhado a primeira aula e que tenham entendido. Me coloco à disposição para sanar quaisquer dúvidas, tá certo? Um bom feriado a todos vocês e a gente se encontra na próxima semana, ok?